Paz do Senhor, meninas, minhas amoras. Demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, né? Que é o vídeo final sobre o estudo bíblico de Zacarias. Realmente estava bem apertado o tempo para mim, para conseguir gravar. Mas enfim, na última semana que eu passei para vocês, o último desafio, né? Que já terminou, foi na quarta-feira passada. Era para fazer a leitura. Deixa eu buscar. Era para fazer a leitura do capítulo 9 até o capítulo 14, onde entre o capítulo 9 e o 11 vai falar sobre o advento e a rejeição do Messias. E no capítulo 12 até o 14 vai falar sobre o advento e a recepção do Messias. Então, vamos para o capítulo 9, né? Eu fiz um resumão aqui para trazer para vocês. No capítulo 9, Deus ele vem, né, para julgar os inimigos de Israel. No verso 1, né, parte B, diz que os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. E quando começar o julgamento, as cidades temerão. No verso 8, já o Senhor diz assim: defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo. É como se nesse momento que Deus estava ali para restaurar o povo. Deus estava ali para restabelecer um renovo, né, na vida daquele povo. Então Deus estava tomando aí novamente as rédeas, né, da situação, o controle, o domínio. E aí é onde o Senhor fala que os olhos dele estão sobre toda a humanidade e que quando ele começar a julgar, todas as cidades vão temer. É como se ele tivesse deixado tudo ali afrouxado, né? As pessoas fazendo... E foi assim. E nos dias de hoje, que a gente fala que a gente vive o tempo da graça, também é assim, né? É como se Deus ele afrouxasse ali, justamente, eu não vou dizer aqui o cabresto, porque nós não somos animais, mas é como se Deus ele tem o domínio da situação, ele tem o domínio das nossas vidas, assim como o pastor, ele precisa do cajado para cuidar do seu rebanho. Assim o nosso Deus também ele usa, né, para cuidar de nós que somos o rebanho dele. E quando uma ovelha se dispersa, o que o pastor faz? Pega o cajado para puxar aquela ovelha, né? Então é como se as ovelhas estivessem à vontade para fazer o que quisesse. E nesse momento o Senhor, ele se levanta para justamente tomar as rédeas, tomar posse, né, novamente das suas ovelhas e vem para julgar, né, as cidades, vem para julgar o povo. E ele fala também aqui, né, que nunca mais um opressor passará por cima do seu povo. Então ele vem realmente para tomar a rédea, ele vem para dizer assim, esse povo é meu, ninguém vai mexer nesse povo, porque esse povo eu estou limpando, eu estou sarando. Quando eu assemelho isso, eu comparo isso, por exemplo, quando nós temos algo que é velhinho, não sei qualquer coisa, velhinha, nós não temos muita preocupação, né? Se vai rasgar, se vai quebrar, a gente não tá nem aí, tá velhinho mesmo, a gente não tem aquele cuidado. Mas quando a gente compra algo, né, novo, sei lá, pode ser uma geladeira, pode ser um celular, algo novo, você fica com aquele ciúme, né, aquele cuidado, não, isso aqui eu tenho que cuidar porque é novo. A mesma coisa, o Senhor ele estava ali renovando aquele povo, restaurando, o Senhor estava investindo, né, para tratar o povo, para renovar o povo. Então, já que ele estava fazendo esse investimento, ele chega e diz, não, vou cuidar, é meu, né? E, na verdade, ele nunca perde o controle, né, da nossa vida. Ele simplesmente sabe trabalhar, a gente que não entende. No verso 9 e 10 vai falar sobre a vinda do Messias, né?
Vai falar que, né, da humildade do Senhor Jesus, né? Vir montado no jumento. Só vai falar sobre a libertação, né? Que o Senhor está lhe enviando um rei que, mesmo sendo rei, vai vir de forma humilde, montado num jumento, mas que vem para libertar o seu povo, vai vir para libertar Sião. E nisso também o Senhor promete restaurar tudo em dobro e levantar o povo. Então, o Senhor deixa uma passagem com a promessa de que virá ainda um rei, virá de forma humilde, virá para salvar, para libertar e ainda para restaurar tudo em dobro. Então, o Senhor ainda deixa uma palavra, uma promessa, né, para aquele povo. No capítulo 10, vai retratar um pouquinho sobre o cuidado do Senhor por Judá, né? O cuidado do Senhor pelo seu povo. O Senhor fala do quanto está irado com os pastores e também com os líderes, né? E promete agir. O Senhor realmente estava muito triste e irado com os pastores porque eles não estavam conduzindo o rebanho da maneira que devia. Na verdade, não estavam nem fazendo questão disso, né? Não estavam cuidando do rebanho. E Deus, ele ficou muito irado mesmo. E como ele tomou o rédea e o controle da situação, ele vem para agir, né? Ele vem para decidir. E ele mesmo promete, né? Cuidar do rebanho. Ele mesmo promete que vai cuidar desse rebanho. E também promete que vai proteger, fortalecer e restaurar, né? Porque se compadeceu do seu povo. No capítulo 11, o Senhor está ainda, né, muito irado com os pastores que não estão cuidando das ovelhas, mas entregando. O que os pastores estavam fazendo? Entregando as ovelhas à matança e à opressão, né? Não estavam de fato cuidando. E é onde o Senhor ficou muito irado. Inclusive, o Senhor ainda vai falar sobre dois tipos de vara, né? Ele vai fazer uma comparação, sobre a vara chamada favor e a vara chamada união. E o Senhor quebra essas varas como forma de quebra de aliança, né? E o Senhor realmente estava muito, muito irado com aqueles líderes, com aqueles pastores que não estavam cuidando das suas ovelhas. E eu vou te dizer, o Senhor ainda continua se irando quando vê alguém não cuidando, um pastor, um líder não cuidando do seu povo, das suas ovelhas, porque o Senhor, ele ama as ovelhas de um amor tão incondicional, que na própria Bíblia vai dizer que o Senhor, que ele deixa as 99 para ir em busca de uma perdida. Então, grande é o amor do Senhor pelas ovelhas dele. E no verso 17 do capítulo 11 vai falar assim, ó, o Senhor traz eu vou tentar dizer, ai para aqueles pastores que não cuidarem do seu rebanho. E depois vocês dão uma lidinha, né? Capítulo 11, versículo 17 em diante, que o Senhor vai falar, ai dos pastores. Então depois vocês leiam, né? Para poder remeter, eu acredito que seja leram, mas só para trazer à memória o que é que o Senhor fala sobre isso. E o Senhor está querendo dizer o seguinte, não se preocupe, porque eu cuido do pastor que não cuida das minhas ovelhas. É isso que o Senhor está querendo dizer. Ai daquele. E por isso que nós temos que ficar bem tranquilos. E falando nisso, eu vou trazer um assunto muito atual. Muitas das vezes ficamos bem preocupados, né? Principalmente quem congrega fica preocupado com o pastoreio, né? Com a liderança. Eu já vi pessoas saírem da presença de Deus, já vi pessoas saírem da igreja, já vi também essa pessoa sair da igreja, das quais os pastores não vão em busca. E assim, o que conforta meu coração, porque eu não fico feliz, eu creio que quem ama vidas e almas também não fica,
é saber que o Senhor tem um ai para cada situação das nossas vidas, gente. E não é só para pastor isso não, tá? Porque às vezes as pessoas querem crucificar o pastor por conta disso, porque o pastor não vai atrás da ovelha. Mas o Senhor, ele tem uma palavra para cada situação das nossas vidas. Ele tem uma palavra, sim, de exortação, uma palavra de julgamento, uma palavra de correção para o pastor que dispersa a ovelha do pasto dele. Mas o Senhor também tem uma palavra para a gente tomar vergonha na nossa cara. Por exemplo, o Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, assim, se nós formos obedientes, não vamos estar sacrificando nossas vidas por causa de nenhuma outra situação. Então, a gente não pode colocar, né, a culpa só no pastor. Deus, ele fica irado, fica, porque um pastor que não cuida da ovelha, o Senhor fica assim, chateado, triste. O Senhor vai julgar sim, o Senhor vai se levantar sim, mas a gente não pode ficar olhando para isso. Você é ovelha, eu sou ovelha, o pastor também é uma ovelha, embora com outras responsabilidades, mas eu e você precisamos fazer a nossa parte enquanto ovelha. A nossa ida para a igreja não deve ser em detrimento do pastor te ligar, ser teu amigo. Não, a nossa ida na igreja ela deve acontecer porque é um mandamento de Deus que nós precisamos e devemos congregar, porque a palavra de Deus diz que quão bom, né, quão bom e amável é, né, que os irmãos vivam em união. Nós somos membros nós somos membros do corpo de Cristo, né? Nós somos a igreja. Cada pessoa é um componente do corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Precisamos congregar. Então, eu não concordo em muitas pessoas colocarem desculpa em não congregar por conta de A, B, C, D, da secretaria da igreja, do pastor da igreja, da liderança da igreja. Isso é desculpa. E você congregar porque é um mandamento de Deus e a gente deve obediência, em primeiro lugar, ao Senhor. Segundo, dentro da igreja a gente tem uma hierarquia assim, a seguir, né? Existe uma hierarquia, mas nós precisamos fazer a nossa parte para não fazermos qualquer coisa que Deus não se agrade e botar a culpa, porque o pastor não me liga, porque eu fiquei uma semana sem ir para a igreja, o pastor não me liga, pelo amor de Deus, todo mundo tem sua vida, né? Você que deve sua vida para Deus, é você que tem que estar preocupada com a sua vida diante de Deus, e não se alguém te ligou, se alguém te procurou. A gente tem que entender o seguinte, todo mundo tem uma vida corrida. Será que nós também ligamos? Quando A ou B também não vai, será que a gente para ligar para essa pessoa? Será que a gente para orar para essa pessoa? Então, assim, não podemos exigir aquilo que não damos, né? Então, eu penso mais por esse lado do que achar, do que porque realmente eu não concordo com o vitimismo. Então, precisamos pensar assim, eu preciso ser obediente, fazer a minha parte para que o Senhor de mim se compadeça, né? Então, aqui, o que acontece? Infelizmente, os pastores estavam dispersando as ovelhas do pasto do Senhor, e o Senhor ficou muito irado, mas Deus não deixou as ovelhas sem pastor. Ou seja, ainda que você passe alguma situação desse tipo, de não ter ali o pastor te acompanhando pertinho de você, eu quero te dizer que assim como esse povo de Deus não ficou sem um pastor, você também não vai ficar. Então, por isso que não podemos colocar desculpas, né? Colocar culpa no pastor. Porque Deus vai cuidar do pastor. Deus vai cuidar, se o pastor está cuidando de você, não, é na mão de Deus que a gente coloca, não é a gente que se vinga, não é a gente que faz rebeliência da igreja, não. A gente coloca na mão de Deus, porque Deus vai cuidar dele. Talvez, né, é assim que funciona. Então, cada um vai dar conta da sua vida, Deus. Então, Deus, ele promete que ele não vai deixar a gente sem pastor. Ele promete que se precisar for, ele vai fazer igual ele fez com o povo de Israel. Ele vai vir tomar pela mão dele e dizer, esse povo é meu e ninguém nunca mais vai passar por cima do meu povo. Vai tomar as rédeas, vai cuidar do rebanho. Então a gente não vai ficar desamparado em momento nenhum. No capítulo 12, vai falar sobre a destruição dos inimigos de Jerusalém. Aqui já vai falar, né, sobre
essa destruição dos inimigos, né? Porque o Senhor fala que vai... primeiro o Senhor fala que não vai deixar que nenhum inimigo triunfe sobre o povo de Deus. Agora já vem falando sobre a destruição, né, dos inimigos de Jerusalém. O Senhor destruirá todas as nações que se... Olha só. O Senhor destruirá todas as nações que se levantar para atacar Jerusalém, né? Que era um povo ali escolhido e separado. E ele está falando aqui que ele vai se levantar, né? Aqui, ó. O Senhor destruirá todas as nações que se levantar. Ou seja, quando nós fazemos parte, eu não vou dizer que todo mundo faz parte, porque isso não é verdade. Quando nós nos colocamos na posição que o Senhor quer que estejamos e entramos para o rol daqueles que são o povo escolhido e separado de Deus, ele se levanta do trono, se preciso for, né? Para aqueles que se levantarem contra o povo de Deus, o Senhor se levanta do trono para guerrear ao nosso favor. E é isso que ele está dizendo aqui no capítulo 12, que ele vai destruir todas as nações. Ele vai destruir todas as nações que se levantarem para atacar o povo de Jerusalém. Porque imagina, ele pegou o povo, ele lavou o povo, ele limpou o povo, ele restaurou o povo, ele deu uma nova vida, ele deu um renovo para o povo, ele tomou o povo pela mão dele, está guiando o povo, então ele está cuidando desse povo, né? Cuidando dele com as próprias mãos. Então ele está protegendo, defendendo esse povo, porque esse povo é dele, esse povo é do Senhor, esse povo, né, querendo, se você parar para pensar, nós somos um povo de Deus, e Deus ele pagou um preço pelas nossas vidas. Então ele tem cuidado e zelado de nós, né? Então ainda diz assim, viu, muitos chorarão com suas famílias, que até trará arrependimento ao povo de Jerusalém. Significa que até o povo de Jerusalém vai ter dó daqueles que Deus trouxe à destruição, né? Porque assim, as pessoas que se levantam contra o povo de Deus não têm noção do que está fazendo, né? Realmente é por pura maldade mesmo, pura maldade. Mas a gente faz o quê quando alguém se levanta contra nós, ou contra o povo de Deus? A gente coloca na mão de Deus. E aí Deus vai e age como está aqui, né? E a gente pode trazer esse texto tranquilamente para os dias atuais. No capítulo 13, o Senhor promete eliminar da terra tanto um profeta quanto ao espírito imundo e os seus ídolos. Aqui o Senhor promete, porque aqui existiam naquela época muitos profetas que se diziam profetas, mas que na verdade não estavam falando por intermédio do Espírito de Deus, estavam na verdade enganando as pessoas. Então aqui o Senhor promete eliminar esses profetas e também o espírito imundo, porque como eles não estavam sendo verdadeiros, ali quem estava falando através dele eram espíritos imundos. Então o Senhor promete eliminar tanto os profetas quanto os espíritos imundos. Deixa eu ver o que mais. Tem um exemplo que vai falar também sobre o pastor ferido e as ovelhas dispersas, né? Vai retratar o falso profeta e os pastores maus, né? Os pastores maus, que ao serem feridos, logo dispersaram suas ovelhas, e o Senhor promete preservar a terceira parte delas e colocá-las no fogo e refinar. Olha só o que acontece aqui. Quando as ovelhas se dispersaram, quando as ovelhas foram dispersas, foi justamente pelo fato de que o pastor ele foi ferido de alguma forma, né? Ferido de alguma forma, ele acabou dispersando as ovelhas. E o Senhor ele promete que dessas ovelhas que se dispersaram, ele vai pegar a terça parte delas, né? A terça parte, ou seja, um número pequeno,
daquelas todas as ovelhas, um número pequeno o Senhor separou, vai colocar no fogo e refinar como prata e purificar como ouro. O que significa dizer? Significa dizer que de todas as ovelhas, uma minoria terá o privilégio, vou dizer assim. Para muitos não seria, mas eu considero como um privilégio de ser escolhida, separada. Porque quando ele fala que colocar no fogo e refinar, ele está querendo dizer que vai ser tratada, vai ser polida, vai ser moldada, né? E aqui, o final aqui é se tornar o que? Prata e purificada como ouro. Significa que vai se tornar uma ovelha valiosa. Então, isso é uma promessa que a princípio parece dolorosa, mas eu vou considerar como um privilégio de fazer parte dessa terça parte das ovelhas que foi separada, escolhida por Deus para ser transformada, vamos dizer assim, e ser honrada e ser chamada de valorosa, vamos dizer assim. E ainda diz mais nesse capítulo, né? Ele dirá, ele vai chamar essa terça parte das ovelhas, depois de tratada, de refinada, ele vai chamar de meu povo. E esse povo vai chamar o Senhor de meu Deus. Então, é a mesma coisa de quando a gente está, vou trazer um exemplo bem chulo aqui. Quando a gente está catando feijão, como é que a gente faz? Por que a gente cata o feijão? Primeiro, porque a gente não vai pegar o feijão do que vem e colocar na panela, porque a gente sabe que ele vai ter uns bichinhos, que ali vai ter alguns feijões que não prestam, que vai ficar ruim, né? Então a gente cata, separa a melhor parte. O que não serve a gente joga fora. E o que serve, a gente bota de molho para poder ficar branquinho, para ficar molinho. Depois que a gente bota de molho, a gente lava de novo para ficar mais limpinho, né? Assim. E depois a gente pega o feijão, que depois de todo bonitinho a gente bota no fogo para cozinhar com as coisas que a gente mais gosta. Para ele ficar o quê? Saboroso. Então, é um processo que você trata para que aquele feijão que veio junto com um monte de coisa que não prestava se torne algo valioso, né? Que você tenha uma alegria, um prazer, um sabor em comer. A mesma coisa está se falando aqui de que Deus ele pegou o povo, separou as ovelhas, separou a terça parte, que é uma minoria, né? Tratou, né? E honrou, e depois ela chama de meu povo, né? Então eu acho que é um privilégio quando o Senhor fala aqui, meu povo. E aquele povo pôde dizer que o Senhor é o meu Deus. Então eu acho que isso é uma particularidade, algo muito especial. No capítulo 14, já para poder finalizar, vai relatar a vinda do reino do Senhor, né? Como se sucederá e quanto Jerusalém será preservada, né? Breve virá, né? Cada um de nós que cuidemos de nossas vidas, que estejamos entre aqueles que serão salvos, né? Porque aqui ele já está falando do fim dos tempos. Aqui ele já está falando de que o Senhor, fim dos tempos não, de que o Senhor virá, não tardará, e de que o Senhor poupará Jerusalém, né? Preservará Jerusalém. E que nós possamos também meditar em Mateus 24, que fala um pouco do fim dos tempos, porque Jesus ele já vem sem demora e nós precisamos guardar o que temos para que não percamos a nossa coroa e que nós possamos, né, desejar dentro do nosso coração sermos um povo separado e escolhido de Deus. Mas se lembre, para sermos separados e escolhidos, vem o processo depois de passar pelo fogo, de ser refinado, moldado, polido, transformado, para depois
depois, né, ser comparado como a prata, purificado como ouro, ou seja, para se tornar valioso ou valiosa. Então, assim, requer processo. Não tem como não passar pelo processo. Mas que nós possamos buscar, né, essa vida com Deus, buscarmos ser ovelhas do nosso Senhor Deus, obedientes, para que permaneçamos aprovados. E quando Jesus voltar para buscar, ele ache, né, ele ache fé na terra. Ele olhe para nós e nos encontre da maneira que ele gostaria que estivéssemos. E assim eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe você, sua vida, que Deus abra sua mente para que você possa entender que vale a pena ser um povo eleito, escolhido e separado, mesmo passando pelo processo. Que você possa entender que você é privilegiada em fazer parte dessa geração eleita. Deus te abençoe.